Olá a todos, aqui é o professor Robert Landi e venho me posicionar nesse momento com relação às aulas suspensas, né? Nesse momento quero alertar que este vídeo é mais direcionado para o ensino fundamental e para tentar ser mais sucinto possível e não deixar esse vídeo muito longo, alerto que são apontamentos e sugestões de uma forma superficial, né, que precisam de análise e de aperfeiçoamento. Em 17 de março, prefeitos e governadores determinaram a suspensão das aulas na rede pública e privada. A duração da pausa no ano letivo ainda é incerta, mas estima-se que possa durar até 3 meses, conforme a evolução da pandemia e a avaliação dos gestores. Diante desse cenário, o governo federal publicou, no dia 1º de abril, uma medida provisória que desobriga as instituições de ensino a cumprirem um mínimo de 200 dias letivos exigidos por lei, desde que mantidas as 800 horas mínimas de aula, o que também já foi repassado pelas secretarias estaduais e municipais. Essa possibilidade, inclusive, ela já é prevista na LDB, né, para situações emergenciais. Agora, essas medidas, elas não solucionam as dificuldades enfrentadas por professores e gestores da educação, onde a grande maioria do país não tem a experiência pedagógica ou os recursos tecnológicos para migrar do ensino presencial para o virtual. Claro que existe já a modalidade à distância, mas aí estamos falando de outro contexto, com outro público. Uma pesquisa realizada pelo Centro de Inovação para a Educação Brasileira, CIE, em parceria com outras entidades, né, radiografou a reação da maioria dos gestores públicos do setor educacional do país até o dia 26 de março. Esse questionário ele foi respondido por 3.011 secretarias municipais de educação, sendo quase 55% do total nacional e 21% estaduais, que é quase 80% do nacional. Segundo o levantamento, 84% das secretarias municipais já editaram normas sobre a suspensão das aulas, mas a maioria delas, 63%, ainda não definiu qual estratégia adotará para manter os alunos engajados nesse período. Enfatizo que muitas dessas informações me baseei no site DW. Uma minoria das secretarias, 7,7% das municipais e 20% das estaduais, estabeleceram o cumprimento de carga horária letiva durante o período de suspensão das aulas. Nas demais, as atividades remotas servirão apenas para manter os alunos estimulados intelectualmente durante o isolamento social, mas não para formalmente substituir as aulas que deverão ser repostas no futuro. A adesão dos alunos a essas atividades é, na prática, facultativa na maioria do país. Mais de 85% das secretarias respondentes, sejam estaduais, municipais, não sabiam ainda como fazer o registro de presença e avaliação de aprendizagem dos estudantes durante o isolamento. Essas informações constantes lá no site DW. Alguns professores não têm recursos tecnológicos ou não estão capacitados para tal. As secretarias municipais, inclusive, que sequer têm seus diários escolares informatizados, integrados, ou seja, todo o preenchimento é manual. E aí eu estou falando de algumas coisas básicas, né? Segundo alguns especialistas, né, o uso da internet nesse período para promover a atividade de ensino é útil para manter os alunos vinculados ao ambiente escolar e ativos. Há inclusive professores e escola, né, fazendo isso, mas percebo que não de forma integrada. Ou seja, está acontecendo de uma forma desconexa, ou no popular solta, não estão sendo coordenadas e planejadas pelas secretarias, ou até mesmo pelas próprias escolas, né? Apenas alguns casos pontuais, de alguns professores, inclusive, e que, segundo especialistas, eles são contra contabilizar essas aulas como aulas normais, né? Porque substituir a presença dos estudantes nas salas de aula vai ter o risco de acentuar as desigualdades entre os estudantes, né? E esbarra também no que mais conhecido que é a falta de preparo das instituições de ensino e, logicamente, dos professores, né? Nem todos os alunos têm meios digitais e acesso à internet. E aí, como ficam esses alunos? Excluídos? Inclusive, muitos professores também não têm esse recurso ou não receberam treinamento para usar essas ferramentas. Tampouco os pais, as mães dos alunos
que podem estar trabalhando nesse período, seja em casa ou fazer parte das funções essenciais. E eles vão se sentir talvez até pressionados nesse momento, como conciliar esse tempo para ajudar os filhos nas tarefas, né, sem ter também o preparo suficiente para isso. Então, acho que devemos, nesse momento, buscar equilíbrio. Coloco algumas sugestões. Primeiro, que as secretarias antecipem de forma oficial o recesso escolar, para deixar logo essa questão oficializada. E após isso, as secretarias estaduais e municipais de educação tentem padronizar os recursos tecnológicos e pedagógicos, né? Tentando, inclusive, orientar e capacitar os professores de forma a uniformizar o ensino, não causando distorção entre as redes, escolas ou até mesmo entre os próprios professores. Porque aí nós estamos vendo várias metodologias, várias ferramentas, várias plataformas. Uns utilizam o WhatsApp, outros Facebook, outros Skype, outros Google Classroom, entre outros, né? Então é preciso que busque pelo menos uniformizar essas medidas. Aí nós vamos também para outro cenário, que é o mais provável, que é uma grande parte da rede escolar não consiga se preparar adequadamente, até porque fica praticamente impossível fazermos em poucos dias o que não conseguimos fazer em décadas. Nosso país tem enormes dificuldades educacionais e é até utópico achar que os alunos que já têm dificuldades na modalidade presencial vão aprender de forma remota, sem banda larga, sem um responsável que possa acompanhá-los, sem autonomia e foco, né, para dar conta desse tipo de ensino. Alguns especialistas dizem que alguns países, né, estão até agindo com certa normalidade, mas eles já têm experiência nesse sentido, né? China, Singapura, entre outros, né? Então vamos para outra possibilidade. A rede pública de ensino, elas já estão acostumadas com greves que interrompem essas aulas. Já tivemos greves com até 90 dias e que foram repostas posteriormente. Então tem essa experiência já para lidar com esses anos letivos que superam o ano do calendário e já ir preparando para esta situação, né? Tem até também alguns especialistas que sugerem que os gestores sejam até flexíveis em relação ao currículo estabelecido, né? E que possam identificar e selecionar quais os conteúdos e habilidades são as mais essenciais a trabalhar com eles, né? E outro caminho também seria a conclusão, né, do ano de 2020 no ano seguinte. Aí nós vamos ter atividades complementares aos sábados e domingos, acréscimo de 1 hora diária de aula, entre outras coisas, né? Sei que vai ser alguma forma de um grau extenuante e todos vão precisar fazer um grande esforço, né? Alunos, professores, pais, sociedade, de uma forma geral. Lembrando que a solução para cada escola de ensino dependerá das condições e estruturas de cada uma no período total de isolamento. Então, junto a isso também devemos ter algumas medidas coordenadas e sincronizadas e alguns fatores que devem ser revistos, como por exemplo o calendário de alguns certames, como o Enem, o processo seletivo dos institutos federais, entre outros. Em alguns países, como a China, que até em tese controlou essa pandemia, adiou o exame de acesso às universidades. E outro detalhe, sei que é compreensível a preocupação com a questão cognitiva, mas temos também que nos preocupar com a saúde mental, que atingirá os alunos, professores, pais, ou seja, sociedade em geral, que está todo mundo angustiado com essa situação. Então, finalizo desejando que nós todos juntos, possamos encontrar medidas para solucionar isso, mas que, acima de tudo, tenhamos serenidade, né, nessas medidas e vamos juntos encontrar as soluções adequadas para esse momento que nos pegou todos de surpresa, né? Então fiquem todos com Deus e juntos iremos vencer.